Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar informações importantíssimas para vocês hoje. Vamos falar aqui um pouco sobre Diego Pereira, preparador físico que está aí aguardando a resposta do Vasco para retornar. Vamos falar da conversa de Álvaro Pacheco com Felipe Maestro já no dia de hoje também. Os dois sentaram e conversaram, apresentou o Felipe hoje e eles já sentaram e já conversaram. A gente vai falar um pouco também sobre Nico Lopes, né? Isso mesmo. Nico Lopes que está sendo aí procurado pelo Vasco e por mais um time brasileiro. E além disso, o Luan do Palmeiras está aí ainda rendendo uma grana para o Vasco. A gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse primeiro noticiário da manhã do Papo de Vascaíno, beleza? Então fica ligado aí. E a reunião também sobre Coutinho e Pedrinho, beleza? Eu quero aqui já dar as boas-vindas a vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos ao nosso canal, que vocês podem usufruir daquilo que a gente tem de melhor aí, nossos vídeos. Todos os dias nós postamos vídeos, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, fique bem informado aí. Tendo notícia, a gente traz aqui sempre para vocês, para poder passar o melhor conteúdo e a melhor informação para você. Então, para você que chegou aí agora e ainda não é inscrito no nosso canal, aperte esse botão de baixo aí, ó, inscreva-se, ative os sininhos, porque ele é muito importante. Deixe seu like para que o YouTube ofereça nossos vídeos a mais pessoas e esteja aí muito à vontade para poder comentar, compartilhar e nos deixar a sua opinião, porque sem dúvida nenhuma ela é algo que a gente tem de parâmetro para poder saber se estamos no caminho certo, o que podemos melhorar e também sua crítica, seja ela construtiva ou não, desde que seja respeitosa, a gente está aqui para receber isso de vocês, beleza? Então, dito isso, vamos às notícias, né? O Luan, do Palmeiras, está sendo vendido aí, está sendo preterido por dois times do México. Isso mesmo, Luan, zagueiro, ele que foi do Vasco, ele foi vendido ao Palmeiras, mas o Vasco vendeu 60% dos direitos dele, ficou com 40%. Então, na venda, né, do Luan aí para o Palmeiras, o Luan já tinha rendido um dinheiro para o Vasco, e agora na venda do Luan, porque o Palmeiras vai vendê-lo pro Toluca do México ou pro, deixa eu ver o outro time aqui que está em disputa. Na verdade, o América do México estava na frente para poder comprar o Luan, e o Palmeiras já tinha informado que só venderia próximo à multa rescisória dele, que é cerca aí de 19 milhões de reais. O Luan, então, preterido no México, quando o América do México estava quase certo, o Toluca também do México entrou na briga. E o Palmeiras, como anunciou essa questão da multa rescisória, né, próxima à multa rescisória, o valor, o Toluca foi o que chegou mais próximo. Então, passou o América nisso aí e possivelmente vai pagar os 19 milhões aí ao Palmeiras. Desses 19 milhões, 40% é do Vasco, dá cerca ali de 9 milhões e alguma coisa ali, um pouco, né, 9 milhões e pouco ali que o Luan vai render para o Vasco. Então, assim, toda negociação do Luan rende um dinheiro para o Vasco, que o Vasco ainda tem 40% do passe do jogador. E isso é muito importante, porque dinheiro entrando em caixa, com a venda de um jogador, com um ativo, né, que a gente tinha aí no nosso time, e boa sorte para o Luan aí, para onde ele for, para o México, para onde o Palmeiras vai vendê-lo, que ele possa fazer uma boa partida lá, que ele possa ser um bom jogador lá, assim como ele foi também no Vasco, no Palmeiras. O Luan sempre foi muito profissional. Então, boa sorte ao Luan e toda a felicidade do mundo aí na nova caminhada no futebol. Vamos falar um pouco agora de Diego Pereira. Diego Pereira, preparador técnico que veio com o Ramon Dias, na comissão de Ramon Dias. Todo mundo já sabe que ele pediu para ficar um tempo atrás, que ele queria ficar no Vasco, que ele queria treinar o Vasco, e o Vasco realmente teve aí ascensões com ele. O físico do time melhorou, né, no tempo que ele estava treinando o time como preparador, mas o Vasco, com a saída de Ramon Dias, deixou ele de stand-by, né, aguardando aí a questão da chegada do novo técnico, que foi o Álvaro Pacheco. Mas chegou o Álvaro Pacheco e o Diego continuou ali aguardando a resposta ou o intuito de voltar para o time profissional. Ontem foi oferecido a ele, ou anteontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, eu não estou lembrado exatamente a data, mas basicamente esses 2 dias aí atrás, foi oferecido para ele ser preparador físico da base do Vasco. E ele negou. Ele quer ser, no caso, preparador físico do profissional. Cogitou-se muito a possibilidade dele de retornar depois do 6-1 contra o Flamengo, porque o time do Vasco morreu.
e com o Diego Pereira não acontecer isso. Eu acredito que o Vasco deva chamá-lo novamente e, da minha parte, eu gostaria muito de vê-lo treinando ali o time do Vasco novamente com a preparação física, porque ele rendeu e, além disso, ele é vascaíno, é um cara que ama o Vasco. Então, assim, como a gente está nessa fase de identificação, trazendo o Felipe, trazendo o Coutinho, essa série de jogadores e profissionais que são identificados com o Vasco, o Diego Pereira, sem dúvida nenhuma, é um dos caras que tá aí para ser, né, esse cara. Outra questão que o Vasco também está vendo nesse tempo aí, nesse giro de notícias, é que surgiu hoje a possibilidade de Nico Lopes. Nico Lopes já foi jogador do Internacional, atualmente ele atua no time do México, isso, no Leão do México, né? E o Vasco estaria interessado nele. Canhoto, né? Aí com uma idade aí legal, que pode render bastante, e pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, mas se jogar ali pela direita, ele consegue puxar para dentro, né, e fazer aqueles dribles ali. O Nico Lopes seria uma possibilidade de ponta que a gente está precisando, mas aí a especulação hoje surgiu por conta disso, devido ao Pedro Martins estar no México. Ele está lá para um evento que tem todos os gestores do mundo, né, diretores de futebol. Ele está lá nesse evento. Mas a ida dele lá não foi só por isso. Parece que a ida dele lá foi também para entender a situação do Nico Lopes e tentar trazê-lo, que é a vontade do jogador também retornar ao Brasil. Além do Vasco, Cruzeiro também, né? Não, Fluminense também está ali interessado na contratação do jogador. Então, assim, dois times cariocas interessados. Vamos ver como é que vai ficar essa briga aí. Eu acredito que seria uma boa para o clube, tendo em vista também a possível saída do David aí, e tendo em vista essas lesões do Adson, que eu sinceramente não consigo entender como que contratou o Adson com tanta lesão, com tanto histórico de lesão como o Adson tem. Mas já está contratado, está ali, a gente tem que ter uma solução para jogar ali, né? Ryan não é a solução da ponta, Ross também muito menos, que está para sair no meio do ano, mas o Nico Lopes talvez chegue no clube aí. O Felipe já prometeu, Felipe não, o Pedrinho já prometeu que a gente vai ter aí algumas contratações, inclusive parece que já tem um aporte financeiro aí para poder segurar o Vasco até o final do ano. Não um aporte de empresa da 777, mas um aporte por fora que o Pedrinho está tentando conseguir, e parecia estar bem encaminhado para poder custear todas as situações do Vasco, né, em salário de jogadores, que inclusive foi pago ontem. O salário dos jogadores caiu na conta ontem, continuou sendo pago integralmente normalmente, beleza? Então, assim, não está tendo problema com o salário, não está tendo problema com o direito de imagem, o Vasco está andando. Felipe chegou agora, já teve uma conversa séria com o Álvaro Pacheco hoje, então, assim, conversaram bastante depois do treino, e isso é muito importante, cara, porque o Felipe tá ali para isso. Então vamos ver quais são as próximas notícias, qual foi o teor da conversa nos próximos dias do Felipe com o Álvaro Pacheco. Acredito que para entender de repente o elenco que ele almeja, talvez quem possa ir embora, talvez a conversa tenha sido essa também. E aí a gente vai analisar ponto a ponto para que a gente entenda esse detalhe aí, beleza? Falamos do Diego Pereira, falamos aí do Luan, falamos do Álvaro Pacheco, e agora a gente vai estar falando aí da notícia principal, que é a reunião de hoje, né? De hoje não, de ontem, que aconteceu entre Coutinho e Pedrinho. A reunião aconteceu, canais aí do Instagram, o Emerson Rocha mesmo apurou isso aí também do Atenção Vascaínos, e foi trazido que a reunião aconteceu, foi muito produtiva. O Coutinho apresentou as exigências que ele quer ao Pedrinho, e o Pedrinho aceitou essas exigências, e nesse contexto eles preferiram deixar em stand-by essa reunião, não vazar nada e não informar nada, devido à tentativa que o Coutinho está tendo, e os empresários do Coutinho, de rescindir o contrato dele com o Aston Villa amigavelmente. Então, ou seja, nos próximos dias, parece que o contrato já está redigido, e as exigências que o Coutinho fez para o Pedrinho vai cumprir, aceitou todas elas, e vai trazer o ídolo novamente. Dentro dos próximos dias aí a gente já pode ter a notícia definitiva para o dia do anúncio do Coutinho. É, outro detalhe interessante, além do Coutinho aí, cara, é que na exigência poderia surgir a possibilidade dele pedir o Souza ou de pedir outros jogadores também. Então vamos ver como é que vai ficar isso nos próximos dias para trazer a informação correta para você.
mas certo é que a reunião que aconteceria hoje na parte da tarde aconteceu. Só que tá tudo encaminhado bem, mas por respeito ao Aston Villa, até para poder não haver nenhuma negativa lá e também do profissionalismo, da ética que rodeia, né, aí o futebol, que tem que ter, o Coutinho e o Pedrinho preferiram deixar em off essa reunião aí. Nos próximos dias, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter mais notícias sobre isso e vai trazer aqui para vocês. Então, essas são as notícias aí do Vasco da Gama nessa manhã. Então, quero pedir a você, para que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe bastante, nos ajude a chegar aí a 500 inscritos, já estamos em quase 450, mas eu sei que essa meta pode subir muito mais e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então deixa seu like aí, porque ele é muito importante para a gente. Siga nossas redes sociais no Instagram, lá no @papo.d.vascaíno. Lá você também tem algumas notícias sobre o Vasco, tem os vídeos daqui que a gente anuncia lá, mas segue a gente lá e dá essa moral. Mas não esqueça, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com mais vascaínos, para que as pessoas conheçam o nosso canal aqui, Papo de Vascaíno, o nosso, tá? Não é só meu, é seu torcedor também vascaíno. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e até a